Queridos amigos, queridas amigas, é com muita emoção que estamos iniciando pela nossa querida TV, A Caminho da Luz, mais uma obra fantástica do nosso querido André Luiz, quando encarnado na sua última existência, Dr. Carlos Chagas. Nós estaremos estudando o livro Ação e Reação. É uma obra fantástica, onde, sob a inspeção de Emmanuel, essa obra foi publicada em 1957, uma homenagem ao Livro dos Espíritos. E nós vemos que é muito importante para nós adentrarmos nessas 13 obras de André Luiz específica, falando do mundo espiritual, falando da ciência humana, falando da importância de podermos compreender esse mundo pela qual ainda é oculto para nós. O mundo espiritual começou a ser desvendado por André Luiz. Ele foi abrindo o véu cada vez mais do plano espiritual para nós conhecermos aquilo que Allan Kardec não pôde adentrar. Allan Kardec traz algumas coisas, mas foi Francisco Cândido Xavier, em especial com o espírito de André Luiz, que realmente descortinou para todos nós uma nova visão do espírito encarnado ao chegar na pátria espiritual no momento do seu desencarne. Relata para nós a encarnação, relata para nós o tempo que os espíritos vivem no mundo espiritual. É uma verdadeira síntese do Livro dos Espíritos, falando para todos nós de tudo isso que envolve o plano físico e o plano espiritual. Ação e reação, uma obra fantástica. Nós vamos viajar pelo pensamento de André Luiz para podermos compreender como funciona tudo isso. Você sabe que esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. E é por isso que eu vou pedir ao nosso querido André Luiz que faça a sua saudação. Querido Sérgio, é uma alegria imensa podermos estar juntos em mais um livro de André Luiz. As obras de André Luiz, ao lado do Evangelho no Lar, são os programas que têm maior audiência na nossa TV, no nosso canal. Desde que começamos com o livro Nosso Lar, depois regravamos anos depois, até chegarmos no livro Ação e Reação, nós temos observado como que as pessoas estudam, interagem. Tem pessoas que colocam no comentário: olha, aqui no Centro Espírita, nós colocamos o vídeo de vocês e depois fazemos uma roda de debate sobre o estudo que vocês apresentaram. É uma responsabilidade grande. Fazer um programa é fácil, depois montá-lo, subi-lo, mas é uma responsabilidade moral. É uma responsabilidade interpretarmos um pensamento de um espírito como o de André Luiz. Há uma informação muito interessante no livro Voltei, que eu estou estudando também pela TV A Caminho da Luz, em que Frederico Figner, irmão Jacó, ele pergunta por que André Luiz escreve livros e nem espírita ele foi. E hoje nós sabemos se tratar do Dr. Carlos Chagas, professor universitário, humanista, médico, um grande homem da sua época. E aí foi dito a ele, pelo irmão Andrade, que André Luiz, ele iniciou na ciência oculta no plano espiritual e foi médium de entidades venerandas que utilizou a sua inteligência, a sua perspicácia para nos trazer obras como esta. Este livro tem a finalidade de estudar uma das leis mais importantes que Deus criou: ação e reação. A ação é livre e a reação dependerá da minha ação. Vamos ver a justiça por detrás da lei divina. É interessante nós notarmos também que
é um livro do cabedal científico. Logicamente, André Luiz inicia nos apostolados em nosso lar, conhecendo o processo reencarnatório e se adentra nessa ciência da reencarnação pela qual nosso Senhor Jesus Cristo já havia dito naquela conversa com Nicodemos. E ele se aprofunda nessa história, ele se aprofunda nessa doutrina, da mesma maneira que nós. Por exemplo, eu vim a conhecer o movimento espírita em 1985. Eu tinha 23 anos de idade. É diferente, por exemplo, do André Luiz, que está aqui comigo, da Graziella, que já reencarnaram numa casa e já desde pequenininho já ia para uma casa espírita tomar passe, participou da evangelização, da mocidade e hoje é um dos pilares do centro espírita. Tenho a certeza que muitos daqueles que nos ouvem estão se transformando no campo religioso agora para o espiritismo. Então nós vamos notar que o André acaba de comentar algo singelo e importante. André Luiz fez um papel de médium entre os ministros de nosso lar e o médium Chico Xavier. Era ele que foi o espírito encarregado de estudar, transmitir pelas mãos, pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, sob o guante das correções de Emmanuel. Isso é um fator importantíssimo que nós temos que relevar. As correções eram importantes para que a obra pudesse estar perfeita, como nós temos hoje. Também faço lembrar que as obras de André Luiz não é só estudada no movimento espírita. As obras de André Luiz hoje transcendem a religião. Ela hoje está no campo científico, sendo estudada em grandes universidades do mundo todo. Hoje nós temos inúmeros tratados de trabalhos no campo do mestrado, do doutorado, exatamente sobre aspectos mencionados por André Luiz nas obras de Chico Xavier. E nós vemos que o que ele escreveu nos livros, esses amigos estudaram profundamente, muitos nem espíritas são, se aprofundaram no campo da ciência e comprovaram que realmente André Luiz estava correto. Porque estamos falando de Dr. Carlos Chagas, um dos maiores sanitaristas que o Brasil e o mundo já conheceu. Então nós vamos hoje estudar o prefácio, um prefácio muito bonito de Emmanuel. Faço-me lembrar também que todas as obras de André Luiz foi prefaciada por Emmanuel, para nós vermos o quanto essa obra é importante para o movimento espírita. Então nós vamos estudar lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado a 18 de abril de 1857. Este livro ele foi escrito em 1956. Como é que funcionava a mediunidade do Chico? Os espíritos passavam a mensagem e o prefácio era a última página que o Chico recebia. Então este prefácio é datado do dia 1º de janeiro de 1957, significando que o livro foi escrito no ano de 1956. E Emmanuel começa ante o centenário. A 18 de abril de 1957, a codificação kardeciana, sob a égide do Cristo de Deus, celebrará o seu primeiro centenário de valiosos serviços à humanidade terrestre.
um século de trabalho, de renovação e de luz. Para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento, grafou André Luiz as páginas deste livro. Então nós percebemos o carinho com que a obra de Chico Xavier tem para com o nosso mestre guionês, codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nós sabemos que 18 de abril de 1857 raiava na França para a humanidade o livro que iria revolucionar a religião, a ciência e a filosofia. Porque foi o primeiro livro que um homem ousou questionar, não apenas o homem, mas ele ousou questionar o plano espiritual. E nós sabíamos através de Jesus, que está narrado em João, que ele iria enviar um Consolador prometido. E a doutrina espírita é o Consolador prometido, aonde nós percebemos que o Espírito que regeu toda essa maestria é o Espírito de verdade. E o próprio Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no rodapé, afirma categoricamente que naquela noite que recebeu aquela página Advento do Espírito de Verdade, assinada pelo Espírito da Verdade, Allan Kardec afirma categoricamente tratar-se de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós percebemos que aí se cumpriu as palavras de Jesus há 19 séculos atrás, quando ele disse, e João relata, se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a Deus o nosso Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Dirás tudo o que eu vos tenho dito, e muito mais. Identificarás como o Espírito da verdade. E aqui se comprova as palavras de Jesus, a sua profecia, e realmente Allan Kardec foi muito feliz pelo trabalho magnífico junto da espiritualidade maior, logicamente tendo como líder nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevendo-o, nosso amigo desvelou uma nesga das regiões inferiores, a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal, como sendo verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. Então aqui Emmanuel já apresenta o compromisso do livro. André Luiz nos narrará algumas regiões dolorosas que compõem o planeta Terra, em que são almas perturbadas pelo sentido de culpa, pelas perseguições de que são alvos, fruto dos acertos e desacertos que cometeram para com eles. Este livro nos mostra um pouquinho o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos, quando nos fala sobre a reencarnação, justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, e Emmanuel já nos dá este sentido que André Luiz mostrará ao decorrer dos 20 capítulos que compõem esta obra fantástica. Continua. É por isso que entretece os fios de suas considerações, com a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados e os círculos de purgação, onde se demoram os companheiros desenfaixados da carne, que se acumpliciaram na delinquência, criando pelos desvarios da própria conduta o inferno exterior, que nada mais é
que o reflexo de nós mesmos, quando, pelo relaxamento e pela crueldade, nos entregamos à prática de ações deprimentes que nos constrangem à temporária segregação nos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Então aqui nós vamos ver que realmente é a síntese do Livro dos Espíritos que mostra para nós o mundo e o plano espiritual e o plano físico. Por que tanta dor? Por que tantas reencarnações comprometidas? Essa sempre foi uma pergunta que pairava sobre a cabeça das criaturas. Por que numa mesma casa, que tem 4 filhos, um vem com uma certa demência, ou um corpo fragilizado, ou mesmo com a falta de algum órgão nesse mesmo corpo? Como explicar tudo isso, sendo que foi gerado pelo mesmo pai, pela mesma mãe? O Espiritismo vem esclarecer isso para todos nós. E o nosso querido André Luiz vem trazer um pouquinho os abusos que o homem cometeu pelo processo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, mas, ao mesmo tempo, vem nos fazer relembrar que é através da nesga do tempo que nós passamos a entender de maneira mais concisa essa questão reencarnatória. O sofrimento não apenas ligado ao corpo físico, mas o sofrimento daqueles que também abusam no corpo físico e chegam no mundo espiritual como criaturas dilapidadas pela mente doentia, gerada pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. Lógico que tudo isso não é novo, está narrado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa ressurgir. A reencarnação é a única fórmula que nos faz compreender essa frase de Jesus, porque o homem velho é tudo aquilo que está exposto pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. O homem novo já é a sua transformação. É quando nós já passamos a tentar entender o que é ser humilde, a trabalhar pela caridade, a olhar o próximo com outros olhos. Então é isso que André Luiz vem descrever para nós o porquê de tanto sofrimento, que segundo aos olhos da grande maioria das pessoas é uma injustiça divina, mas segundo aos olhos das leis divinas é a justiça divina, cada um colhendo aquilo que plantou. Van List, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que, por vezes, transitoriamente o arrastam a funestos abusos do poder, não prescinde da pena, a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias de direito penal, de vez que, nesse ou naquele clima de arregimentação política, a tendência a punir é congenial ao homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. André Luiz, ele pega um criminalista que naquela época tinha destaque e mostra para nós que perante a lei dos homens, a justiça ainda é falha. Por isso que vemos impunidade, por isso que vemos pessoas que fazem um pequeno delito pagar um preço alto e às vezes quem cometeu um grande delito está impune. E aqui André Luiz estudará, segundo Emmanuel, que na lei divina, no mundo espiritual, não existe
impunidade e que muitos crimes que aos olhos da sociedade não é um crime, exemplo, ninguém vai preso por ser maledicente, ninguém vai preso por ser fofoqueiro, ninguém vai preso por contar uma história com meia verdade. Mas no mundo espiritual, se estas histórias criarem raízes e prejudicar a ordem e a vida do próximo, poderá levar este homem ou esta mulher a cometer um crime perante a lei divina. Lembremos que perante a lei dos homens, o jeitinho ainda prevalece, mas perante a lei divina, este jeitinho já não prevalece. E este livro nos mostrará estes espíritos que na maioria passaram impunes pela lei dos homens, mas que pela lei divina começaram a ser escravizados pela sua própria consciência, o remorso. Olha, ele faz uma observação de que eu não tenho que ter medo do que o outro vai pensar, mas no mundo espiritual, o que eu pensarei pelo conhecimento que eu tinha e pelas decisões que eu tomei. É interessante que André Luiz vem trazer sobre uma síntese que eu julgo ser muito importante. O que é a justiça do homem, e ele pega aqui um exemplo, e o que é a justiça de Deus. A justiça do homem é falha porque é julgada pelo próprio homem. E aqui nós sabemos que existem questões financeiras, pessoas com determinados poderes. A nossa justiça é perfeita? Longe disso. A justiça do homem é falha porque existe interesses pessoais. E quando entra interesses pessoais, logicamente não se pode ter uma visão detalhada de algo que muitas vezes muda o seu transcurso. A lei divina não. Isso é uma das coisas que eu sempre tenho o hábito de dizer, que o que me encanta na doutrina espírita, o que me encanta no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, olhando hoje sobre o prisma espiritual, é que Deus é perfeito. E eu cada vez mais me apaixono por Deus, por ver na natureza realmente as leis funcionando. Então, quando eu vejo, por exemplo, vou fazer uma visita numa instituição como a APAI, eu sei que ali não tem nenhuma vítima. Todos responsáveis por crimes de ontem, colhendo no corpo físico de hoje. Então é essa lei criada por Deus, uma lei justa, soberanamente justa, é que me chama a atenção, porque realmente é a que prevalecerá com o homem saindo do mundo de provas e expiações, onde nós ainda temos que sofrer, e entrando no mundo de regeneração, onde é o mundo de transformação íntima. Continua Emmanuel. André Luiz, contudo, faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável e entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Então nós vemos aqui, por exemplo, não é? Que colocação belíssima que André Luiz nos faz repensar, por exemplo, não é? Nos arestos que o André acabou de ler, que significa exatamente soluções, resoluções de uma dificuldade. É para isso que a reencarnação serve,
permitindo que nós, seres pelas quais Deus concedeu o livre-arbítrio, podemos fazer o que julgamos ser certo ou errado. Mas, logicamente, isto está dentro de uma lei que se chama ação e reação, fazendo com que cada um possa colher dos frutos que plantou. Aqui André Luiz novamente vem nos mostrar que realmente as leis divinas são impecáveis. As leis dos homens, não. Nós estudamos, e está na página da TV A Caminho da Luz, do YouTube, o livro Libertação, que conta a história de um juiz que foi favorecer um amigo, condenou uma pessoa que não deveria ter sido condenada, o juiz sabia, e ele passa por um processo de perseguição espiritual muito grande. Então nós percebemos que os erros que aqui nós cometemos, não tem como. Ah, você me desculpe. Não, teremos que reparar os erros. A pessoa pode até nos desculpar, vai ficar mais fácil, porque não teremos na hora da colheita um obsessor para nos incomodar ainda mais, que será pior. Mas todos nós teremos que resgatar, como disse Jesus, vai ter que colher centil por centil daquilo que fez. Então olha como é uma coisa muito séria a lei divina. Então ele aqui nos faz relembrar que o Espiritismo revela essa concepção de justiça divina. E nós, os espíritas que estudamos, passamos a entender o quanto essa lei é uma lei justa perante o mundo, que parece ser injusto, porque nós desconhecemos as leis da natureza. E a partir do momento em que passamos a conhecer essas leis, tudo passa a ser perfeitamente justo diante de Deus. Suas páginas, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus, ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos, no campo do espírito, uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal, perfeita, consoante às normas de eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. A criação de Deus, ela é perfeita. Einstein, quando disse que o universo estava em expansão, os cientistas zombaram dele. Ele não tinha como provar naquela altura. E agora, passados 100 anos, já é uma realidade. O universo está em expansão e o planeta Terra é um planeta de periferia. Há vida em todos os planetas, sóis, nebulosas, galáxias, e nós fazemos parte deste conglomerado criado por Deus, o nosso Pai, com as suas leis perfeitas, harmoniosas. Eu fico imaginando, não é? Às vezes em família a gente tem dificuldade de conviver com mais uma, mais duas, mais três pessoas. Imagina Deus cuidando de um conglomerado que eu não tenho ideia do tamanho da sua criação. Só no planeta Terra, Emmanuel diz que na fase hominal, entre encarnado e desencarnado, chegamos a no mínimo 30 bilhões de encarnados. Se cada planeta tiver em média 30, 40, 50 bilhões de encarnados na faixa humana de pensamento contínuo, só que no nosso sistema solar estamos falando de quantos bilhões na faixa humana? Isso sem falar dos animais, dos vegetais, dos minerais. Então realmente Deus, ele é fantástico. Não há, na obra de Deus, não há margem para o erro,
para o equívoco, é pela obra que se conhece o obreiro. Olha a natureza, a perfeição, olha o corpo físico, a perfeição, a própria lei divina. André Luiz, ele vai falar de uma lei que já na segunda metade do século XIX, Allan Kardec debruça. O exemplo que o meu pai deu das crianças que vêm com a síndrome de Down, por exemplo, que muito compadece o nosso coração, sabemos que não é uma punição, Deus não pune, Deus ele nos dá o livre-arbítrio. O que eu faço da minha liberdade gerará consequências. É o livre-arbítrio. Tem pessoas que utilizam com sabedoria, tem pessoas que utilizam sem sabedoria alguma. Então nós vamos estudar ao longo deste livro todo um pouquinho esta lei fantástica, que também serviu para compor as leis de Newton. Ação e reação também é uma lei estudada na ciência clássica. E também estudada sob o guante da espiritualidade, do espiritismo e do espiritualismo. É um livro fantástico que nos abrirá uma nova percepção de como vermos a justiça divina, encararmos Deus e a sua obra, como vermos a regência e mostrando que, no fundo, tudo está sob o imperativo da minha liberdade, do meu poder de ação e que Deus apenas criou as suas leis e que a minha própria consciência se enquadra nestas leis justas, harmoniosas e equitativas. Continua Emmanuel. Eis porque, apresentando-as ao leitor amigo, reconhecemos, nos postulados que abraçamos, não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidades definidas, para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências, e que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é facho resplendente na estrada evolutiva, ajudando-nos a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade real. Eu me lembro aqui 2 pontos importantes. Talvez venha explicar um pouco a grandeza dessa obra. Vamos relembrar que uma vez Chico Xavier estava explicando, e nós inclusive estávamos lá com um grupo de Itatiba. O Chico dizia que um processo reencarnatório, ele se faz entre 150 a 200 anos. Isso uma média. Lógico que tem pessoas que reencarnam bem antes, mas a média é isso, até a pessoa desencarna, fica no mundo espiritual, depois se prepara, reencarna de novo, vive um período na Terra, 150 a 200 anos, uma média. Quando o Chico estava falando sobre isso, a doutrina tinha mais ou menos 100 e poucos anos. E houve um fato interessante, que o Chico estava dizendo que a grande maioria de nós, os espíritas, não trazemos arquivo mental do passado espírita, que a grande maioria está adquirindo o conhecimento da doutrina espírita nessa existência, já que poucos que viveram naquela época reencarnaram, em comparação ao grande número de habitantes que nós temos no planeta. Então nós sabemos que Emmanuel revelou que o planeta tem de 30 a 35 bilhões de espíritos. Partindo desse princípio, eu me lembro, e quando eu entrei no movimento espírita, que muitas pessoas comentavam que, por exemplo, as obras de Emmanuel não eram corretas, porque Emmanuel foi padre da Igreja Católica por algumas reencarnações e porque o Chico estava sendo obsediado por Emmanuel. Veja o absurdo que nós chegamos a ter no movimento espírita. Outros comentam, que nós já falamos sobre isso no dia de hoje,
que André Luiz não poderia ter escrito essas obras porque não é espírita. Então veja que é importante nós nos depararmos com conhecimento, porque as leis divinas são universais. Eu não preciso ser espírita para conhecer leis divinas. Primeiro, já começa por aí. Segundo, que qualquer principiante que queira estudar e se aprofundar pode usar a sua inteligência para se aprofundar cada vez mais nas leis divinas. Então esse é o grande significado daquilo que o nosso querido André Luiz traz para nós em cima de reviver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é facho resplendente na estrada evolutiva. Porque conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é o problema. O problema é interpretá-lo à luz das leis divinas que cercam o homem. E aí que coube ao Espiritismo trazer para todos nós esses ensinamentos. Em síntese, demonstra-nos o autor que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã, sobre as bases redentoras do Cristo, exaltando assim os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec. Saudamo-lhe comovidamente o abençoado centenário. Mensagem de Emmanuel, Pedro Leopoldo, 1º de janeiro de 1957. Então, realmente é um belo presente para homenagear Allan Kardec, para homenagear os espíritos que compuseram a falange do Espírito da Verdade, para homenagear nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve por detrás desta obra. Diga de passagem, nos 3 momentos mais importantes, nós encontramos Jesus. Desde a tábua da salvação, os 10 mandamentos, que foi escrito por ele. Depois ele fez questão de ter um corpo físico para ser um livro vivo no meio da humanidade. E depois ele ressurge como Espírito, trazendo para todos nós a coordenação dos ensinamentos da lei de Deus através de Allan Kardec. Então, nós vemos a importância dessa obra abençoada, que vem trazer um contributo à obra de Allan Kardec, um contributo ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque para mim, respeitando todos os trabalhadores que nós tivemos no movimento espírita, para mim, eu considero Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier como os revolucionários no campo das leis divinas. Jesus é o co-criador do planeta, veio trazer para todos nós a sabedoria do amor. Allan Kardec veio fazer relembrar o que Jesus tinha dito, que a humanidade deturpou. E Chico Xavier veio dar continuidade em levantar o véu para compreendermos um pouco melhor o plano espiritual. Queridos amigos, esse foi apenas o prefácio. O nosso estudo, ele vai ter, cada capítulo vai ser dividido, alguns em 2 programas, alguns em 3 programas. O nosso objetivo não é correr com a obra. O nosso objetivo é fazer com calma, levando as informações de André Luiz, levando até você que tem nos acompanhado. Agradeço por estar conosco aqui no canal, lembrando que você pode mandar sua mensagem para mim, para o nosso querido Sérgio, pelo comentário aqui no próprio vídeo. Pode também entrar em contato pelo WhatsApp da TV, 19 997 782794. Você pode ajudar no algoritmo do canal. O seu gostei é importante, o seu comentário no vídeo é importante, o seu compartilhar é importante para o algoritmo do canal, mas também para que a mensagem chegue a outros corações espíritas e espiritualistas, e você pode ser um canal para isto.
bem como pode ajudar aumentando a família da TV A Caminho da Luz com a sua inscrição, divulgando o nosso canal. E você também pode ajudar as nossas atividades assistenciais, ajudar o canal, se tornando um membro do canal. O membro, Seja Membro, é uma ferramenta do próprio YouTube, do próprio Google, em que mensalmente você pode ajudar um mês ou renovar para quantos meses puder, vendo o valor que cabe no seu bolso. E a sua ajuda, ela é muito importante para as atividades que temos aqui em Itapira. Então contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos pedindo licença, poderíamos ficar aqui devassando só esse prefácio horas, mas acreditamos que conseguimos fazer uma boa síntese, fazendo essa comparação dos 100 anos em homenagem ao Livro dos Espíritos. Nós vamos agradecendo a você e em breve teremos o primeiro capítulo. Acompanhe, é muito importante para o YouTube da TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.